Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não. Espera lá que eu vou então compartilhar novamente. É uma pena, né? Uma aula tão importante dessa, somente 2 pessoas, né? Eu acho que deve ser o que o pessoal está falando lá mesmo, porque nesse horário também tem a aula de saúde coletiva, aí eu tive que optar, né, por entre uma ou outra para assistir. O que acontece, gente? Vocês que fazem disciplinas de vários períodos, não tem como, né? Não bater horário, fica... Não é? É muito complicado, assim. Vai bater horário mesmo, não tem jeito. O que porque uma é do realmente não 4 e outra do pode, que a 6. gente não... Oi? Porque uma é do Desculpa. 4 e do 6, realmente. Aí acabou batendo o Não, não horário. tem jeito, vai bater horário, né? E que a gente orienta é que faça das disciplinas específicas, né? A saúde coletiva é 9 horas. Agora não. Não é agora, não? Não. Deixa eu conferir aqui. É agora? Até mandaram o print no grupo que era agora também. Ontem eu também tinha visto. Ah, tá. Mas são períodos diferentes, então não tem jeito, né? Acaba Agora. que troca o horário mesmo, tá? Sim. Tem um dia para fazer todas as aulas. Uhum. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Claudilene, vou estar com vocês nessa disciplina de administração em unidades de alimentação e nutrição. Na verdade, a disciplina mudou o nome, ela chama Gestão de Alimentação, Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição. Então, hoje nós vamos falar, vou colocar o modo apresentação. Vocês estão vendo? Agora? Ainda não. Não está vendo, gente? O Teams é muito pesado, né? Impressionante. Mas continua não vendo? Não. A hora que vê, vocês me falam? Tá bom. Não tá vendo? Ainda não. Gente, eu aconselho que vocês sigam a aula pelo que eu enviei no fórum, tá? Então, pode ser? Pode? Vocês abrem a aula aí, por favor? Sim. Todas as aulas vocês podem fazer isso, tá? Então, qual é o objetivo da aula hoje? É descrever o conceito de uma unidade de alimentação e nutrição. Normalmente, a gente dá o nome, simplifica o nome por UAN, identifica os principais objetivos de uma UAN, uma unidade de alimentação e nutrição. Eu vou falar muito UAN com vocês, viu? Porque assim, tecnicamente, é o que se fala no mercado de trabalho, tá? É o UAN. Simplifica-se por UAN, mas é unidade de alimentação e nutrição. Reconhecer as diferentes terminologias utilizadas nas zonas, reconhecer a importância de um dimensionamento correto de equipamentos, e aplicar novas tecnologias existentes, e escrever o funcionamento e o propósito de tecnologias Cook-Shield, Cook-Freeze, Cook-Sous-Vide. Gente, eu costumo muito, vocês que ainda não conhecem como professora, não tiveram a oportunidade ainda de ter aula comigo, eu direciono muito as provas pelas aulas que eu dou e pelos PowerPoint, tá? Então, vocês podem, sim, direcionar os estudos por meio
esses conteúdos. Reforço a importância de estudar em livro, tá? Nós temos livros na biblioteca virtual e a FUMEC está renovando um contrato com um novo portfólio aí de biblioteca, que nós vamos ter muito mais livros, tá? Então, mas vocês já têm os livros lá, que estão lá no planejamento que eu coloquei enquanto referência bibliográfica, lá na biblioteca virtual. Então, uma UPR, UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição. UPR, também chamada de UPR, em alguns locais, que é a Unidade Produtora de Refeições, elas são estruturas muito complexas, né? E elas são destinadas à produção de refeições em quantidades variáveis. Né? Existem UANs que produzem assim, 5.000 refeições. Então, assim, a gente costuma falar que é uma empresa dentro de outra empresa, né? São muitas empresas ali dentro, é um mundo, uma unidade de alimentação é um mundo, é muito, extremamente complexo. Trabalhar com alimentação é algo muito complexo, né? Então, é um serviço organizado, compreendendo uma sequência e sucessão de ações de quê? Qual que são os objetivos? Fornecer refeições balanceadas dentro dos padrões dietéticos e higiênicos e atender às necessidades nutricionais de seus clientes, né? Ajustando os limites financeiros da entidade. Então, isso é de uma unidade de alimentação e nutrição, digamos assim. Por quê? Existe uma exigência legal de se ter como responsável técnico de uma UAN o nutricionista. Os restaurantes não têm essa exigência, mas as UANs têm. Uma UAN tem. Então, existe uma resolução do CRN que a partir de X refeições já tem que ter obrigatoriamente o nutricionista. Óbvio que a gente sabe que muitas empresas não cumprem, infelizmente. E vocês podem perguntar assim, professora, que o CRN não obriga, então, todo lugar ter. Gente, porque ia quebrar os restaurantes pequenos todos. Porque o salário do nutricionista ia impactar, né, na maioria dos restaurantes, geralmente empresas muito pequenas, que de fato não têm uma condição de arcar com esse custo. E com os custos que advêm dos controles de qualidade. Isso é uma realidade. E, portanto, mesmo assim, esses locais precisam ter um responsável técnico. E esse responsável técnico, por exemplo, de uma lanchonete, de um restaurante pequeno, geralmente é o próprio dono. E pela legislação pode ser ele, a partir do momento que ele tenha se capacitado, né? Que ele tenha feito o curso para se capacitar. Então, as unidades de alimentação, elas são locais também de educação alimentar e nutricional. Vou dar um exemplo para vocês muito real de umas muito características. São as UANs ou as UPRs de empresas. Né? Por exemplo, lá dentro da Coca-Cola, nós temos várias empresas grandes, redes de empresas grandes de UAN. Se vocês ainda não conhecem, vocês podem, eu acho interessante vocês entrar na internet e começar a conhecer algumas. Nós temos a Sapori, nós temos a Alimento, enfim, são várias empresas, tá? Claudilene, há muitos anos... Oi? Desculpa te interromper. Eu não achei a aula aqui no Fórum de Notícias. Eu anexei, eu dei boas-vindas. Eu dei boas-vindas, olha lá. Vocês encontraram a Marina e a Mônica?
Bom, não está aparecendo os slides aqui, não. Só tem o áudio. É porque a Claudilene disse muito que inseriu lá no estranho fórum de notícias, mas não encontrei, não. Ah, sim. Eu falei ontem. Tá estranho, né? O seu vídeo não está funcionando. O meu só aparece o áudio, Claudilene. Eu não consigo ver nenhuma imagem mais. Uhum, tá. Realmente ele travou absurdamente, ele travou tudo agora. Pra mim. Até o microfone está um pouquinho picando a sua fala. É engraçado porque a internet na minha casa é muito boa. O meu marido trabalha em home office, então ele tem uma internet muito boa e funciona normalmente. Mas o time é complicado, viu? Travou tudo, não travou? Vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Escutando, eu estou, mas é só o áudio mesmo. Joia. Então, vamos continuar. As unidades de alimentação, o nutricionista, ele tem a responsabilidade de fornecer uma refeição balanceada. Então, ele tem que fazer todos os cálculos nutricionais para fornecer uma alimentação adequada para aqueles funcionários da empresa. Antes, gente, uns anos atrás, quando eu formei, né? Quando eu fui fazer estágio em Wuhan, o que acontecia? Gente, as empresas, elas falavam assim, a gente quer nosso funcionário feliz. Então, vocês podem servir à vontade, tudo. Aí, colocava-se assim, aquele tanto de carne, três, quatro opções de carne. Tinha refil de refrigerante liberado para os funcionários. E mas é muito difícil nutricionista. O que a gente trabalhava basicamente ali dentro era educação alimentar e nutricional. Mas ficava por conta deles mesmo optarem pelas refeições ali. Tinha gente que colocava aqueles pratos que se falam prato de peão, né? Com todas as carnes, com todas as guarnições. Era uma coisa horrorosa. E aí, o que aconteceu ao longo prazo? Os funcionários começaram a adoecer dessas empresas. E eles viram que não dava para ser assim, não dava para liberar refrigerante todo dia para o funcionário. Liberar à vontade. Né? E aí, e era uma época muito mais complicada, né? Era uma época de mais vacas, mais. E aí, enfim, era uma loucura. Então, hoje, as empresas já têm um outro conceito. Eles já buscam mais uma alimentação saudável, dá opções vegetarianas. Normalmente, o prato principal, que é a carne, é o prato à base de carne. Ele é porcionado, a pessoa opta por um ou outro. Isso não é ter mão de vaca, né? É prezar a saúde daquele funcionário que está ali, tá? Vocês estão me escutando? Estou. Mas também leva em conta, né, as empresas, que eu acho, que elas tentam se adequar à legislação, né? Mas para não ter nenhuma punição, né, Claudilene? Sim. A legislação, né, ela existe, existe uma legislação que é do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, só que não é obrigatório a empresa se filiar ao PAT, tá? É opcional. Normalmente, as empresas que têm o ANS dentro dela, elas têm PAT,
porque tem benefícios fiscais, isenção de impostos. Então, realmente, tem sim, só que a quantidade de caloria é alta da legislação, sabe? Muito alta mesmo. Mas existe sim, tá? Existe a legislação que a gente vai estudar mais na frente. Então, os objetivos de um ano é fornecer refeições equilibradas nutricionalmente, prestar assistência de saúde aos que necessitam de tratamento hospitalar, que é o serviço de nutrição dietética hospitalar, e tem uma outra classificação também. Eu já falei para você da UAN, ou UPR, e agora a gente vem com um outro conceito, SND, que as cozinhas de hospitais não são chamadas de UAN, são chamadas de SND, Serviço de Nutrição e Dietética, tá? Apoiar as atividades de ensino, fornecer estágio e servir de pesquisas também. Então, os objetivos específicos de uma UAN é planejar a alimentação de comensais e funcionários, desenvolver programas de educação alimentar, gente, tem que ter, onde tem nutricionista, tem que ter educação alimentar e nutricional. Eu queria muito que vocês se dedicassem bastante nessa disciplina, né, de educação alimentar e nutricional, para quem ainda não fez, porque ela é fundamental em todas as áreas da nutrição. Já executar pesquisas e avaliar as atividades desenvolvidas. As terminologias mais utilizadas: serviço centralizado, serviço descentralizado, serviço misto e gestão. Então, esses conceitos são importantíssimos vocês dominarem, né? Saber do que se trata. Serviço centralizado e descentralizado. O que significa isso? Isso se aplica muito em SND, que é o serviço centralizado, ele considera uma empresa que tem uma cozinha central, distribuição de refeições tipo, transportada aos clientes. No caso, por exemplo, aos hospitais. Então, faz tudo naquela cozinha e leva a refeição, todas as refeições até os pacientes. No serviço descentralizado, isso não tem acontecido muito, porque isso gera muito mais gasto. É somente em hospitais grandes, Albert Einstein, aqui em Belo Horizonte, Herdei. Por quê? Porque eles têm um SND diferenciado com chefes de cozinha. Portanto, tem um local que faz a refeição geral, mas tem também um local, por exemplo, né, gente? Quando o Neymar vem para aqui, ele hospeda onde? Ele vai fazer cirurgia onde? Lá no Mater Dei. Vocês acham que quem prepara a refeição dele, que sai a refeiçãozinha dele lá do SND? Óbvio que não, né? Então, geralmente, tem uma cozinha especializada, com um nutricionista, com um chefe de cozinha, para fazer essas refeições para os clientes VIPs, os vitais. E também, no caso, considera-se isso também a empresa que administra a produção e a distribuição de refeições na própria unidade ou nas dependências do cliente. Então, enfim, mas o que acontece no serviço centralizado? Geralmente, são as refeições transportadas, por exemplo, o Habib's, né? O Habib's, ele tem uma unidade de alimentação e nutrição em Santa Luzia, era em Santa Luzia, eu conheci lá, e ele distribui para todas as unidades, né, dele, de Belo Horizonte. Então, tudo é produzido nessa cozinha. Lá nos pontos mesmo, nas lojas, não é produzido praticamente nada, tá? Nós temos o serviço misto, que utiliza os dois sistemas descritos, e o resto em gestão. Então, o serviço misto é aquele em que a empresa, ela fornece a refeição ali dentro da empresa e produz e leva para outro local, tá? Transporta para outro local, outra unidade dela. O resto em gestão
gente, isso aqui assim, é uma palavra-chave e muito importante dentro do One, tá? Que é o resto devolvido nos pratos dos clientes, tá? Então, o aceitável são taxas inferiores a 10%. Isso precisa ser calculado? Precisa. Nos estágios em One, a gente, inclusive, recomenda que os alunos façam o resto em gestão para ver como que está esse resto em gestão da unidade de alimentação. Se ele for acima de 10%, precisa se tomar medidas, né? Nós temos o programa de alimentação escolar, que é o PAI, e nós temos o programa de alimentação do trabalhador, que é o PAT, que é o que você disse. Qual que é o seu nome mesmo? Você que... Eu, Mônica. Ah, Mônica. Pois é, Mônica. Eu vou só explicar a terminologia, mas a gente vai avançar nisso nas próximas aulas, tá bom? O PAI é o Programa de Alimentação Escolar, tá? Pode ser executado tanto pelos estados como os municípios e o Distrito Federal. Então, cada um tem a sua responsabilidade, a sua participação no programa de alimentação escolar, tá? Isso, quando eu falo participação, eu falo também de participação financeira. Vocês precisam muito conhecer o programa de alimentação escolar e o PAT. Então, eu vou postar para vocês as legislações e eu gostaria muito que vocês já começassem a estudar essas legislações, tá? Para que vocês possam dominar isso. E empresas fornecedoras de alimentação coletiva. São aquelas definidas pelo PAT, tá? Que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. São operadoras de cozinhas industriais e fornecedoras de refeições preparadas ou transportadas. Como eu disse para vocês, a UAN, ela pode tanto fornecer a refeição dentro lá do refeitório dela, como ela pode transportar a refeição, né? Refeitórios institucionais, por exemplo, a cozinha, as UANs comunitárias, né? O restaurante popular, por exemplo. Nós temos as concessionárias, que, como eu disse para você, um caso aí, uma das primeiras, né, foi a Sapori, aí, que desbravou o mercado, e fornecedores de cestas de alimento também, porque o PAT, ele define, né, como suporte à alimentação ao trabalhador, tanto servir a refeição, como dar o vale alimentação, ou como dar a cesta básica. São modalidades. Nós temos aqui a autogestão, gerenciamento de uma unidade de alimentação. Então, nós temos aqui a autogestão, quando a própria gerencia o ano. Então, e a terceirização ou concessão. As concessionárias também são conceitos extremamente importantes que vocês precisam dominar muito ao final da disciplina, tá? Então, a autogestão praticamente não existe mais. É quando, por exemplo, o exemplo de uma empresa grande, a Natura, tem lá não sei quantos funcionários, ela tem uma UAN enorme dentro da sua empresa. Suponhamos que a própria Natura fizesse o gerenciamento dessa UAN. Então, nutricionista, cozinheiros, ela mesma faria as compras dessa UAN, a própria Natura. E a terceirização ou concessão. Quando você fornece, ela fornece o local, muitas das vezes até os equipamentos, e contrata uma empresa terceira para produzir e gerenciar todo o processo de produção de refeição. Isso aqui é o mais comum. Isso aqui quase não existe mais. Por quê, gente? Muito óbvio. A empresa, ela precisa de focar no negócio. A UAN dá muito trabalho. Produzir refeição dá muito trabalho. Então, as empresas entenderam que não seria interessante, porque ela perde o foco dela, né? Porque vira uma empresa de outra empresa. Aquela frase que eu coloquei no início. Então, daí as empresas falaram, não dá. A gente precisa delegar esse assunto, que é extremamente complexo, para uma empresa especializada.
para a gente focar no nosso negócio. Então, hoje em dia, o que se tem é a terceirização, que é realizado, né, pela forma de... São os comodatários. O que quer dizer comodatário? São empresas que, geralmente, em processo licitatório, elas assumem a produção de refeição para os funcionários, ou dos hospitais, ou dos pacientes de um hospital, ou mesmo de uma empresa, e a produção geralmente é dentro da empresa. Por isso que chama comodatário, tá? Então, esse também é um termo muito importante que vocês devem dominar. E também pode ser feito por meio de refeições prontas, transportadas, né? Isso já acontecia há mais tempo. Há um tempo atrás isso acontecia muito, né? As empresas compravam marmitex, mas isso hoje em dia não é mais algo comum, tá? Então, o comodato, a empresa oferece, portanto, a física, a água, a energia, e a terceirizada entra com alimentos, obras. Aí depende do contrato, tá? Tem umas que entram com equipamento, outras não. Então, depende do contrato, de como essa empresa realiza o contrato. E as refeições transportadas. Então, as refeições são produzidas de forma centralizada dentro de uma cozinha e transportada até uma outra empresa. Então, existem casos, gente, em que não só Marmitex, mas as empresas transportam as cubas com os alimentos. Chegando lá, coloca as cubas lá no refeitório, no balcão de distribuição de alimentos, e as outras pessoas se servem daquela refeição também, tá? Agora, o a granel quase não encontramos mais, que é as marmitinhas, né, gente? Então, vamos lá. Dentro da UAN, é necessário satisfazer o cliente em aspectos tangíveis e intangíveis. Os aspectos tangíveis é o cardápio, a apresentação dos alimentos, que está bonita, a aparência física do restaurante, tem que ter todo esse cuidado. E os aspectos que a gente não consegue, né, ver, que são os intangíveis, que é verificar a expectativa do cliente, as percepções que ele tem em relação ao cardápio, em relação à cozinha e o atendimento. Tá? Então, isso são coisas muito importantes e que o gestor da validação tem que estar muito atento. A gente sempre procura a qualidade total em UAN, que é o moderno conceito de excelência e qualidade. Não restringe apenas em satisfazer o desejo do cliente, mas encantar, ou seja, atingir suas expectativas. Então, as unidades de alimentação, elas têm também essa... a gente tem falado muito da comida confortante, né? Buscar isso dentro de uma UAN também. Não ser algo puramente industrial, por exemplo, a comida de hospital. Comida de hospital tem um aspecto pejorativo terrível, né? E já está se desmistificando muito isso. A comida de hospital não é a mesma comida de hospital. Porque era sinônimo de comida ruim, era ser falado, nossa, que comida de hospital. Não é verdade? Portanto, além, como eu disse para vocês, né, precisa, sim, trabalhar com o encantamento do cliente. Então, a atuação do nutricionista, gente, dentro do MUAN, é planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar todo o serviço de alimentação. É obrigatório ter um nutricionista, tá? E realizar assistência, educação alimentar e nutricional, junto à coletividade assistida de indivíduos, né? Ou mesmo também de coletividades enfermas, como nos hospitais. É importante que se faça também o trabalho de educação alimentar e nutricional. Os equipamentos, eles complementam o planejamento da área física da UAN, uma vez que sua localização define o layout, né? Portanto, a operação da UAN, ela visa sempre ter um fluxo racional. O que quer dizer isso? Evitar cruzamentos. Portanto, o que a gente trabalha enquanto uma planta física e um layout adequado de uma unidade alimentar? Gente, seria mais ou menos o seguinte, olha, o alimento chega em uma área
de recepção. Depois, ele é pré-higienizado, vai para o armazenamento nas câmaras frias ou no estoque seco, que são os não perecíveis. Depois, eles vão para a área de preparo. Dentro da área de preparo, normalmente, nós temos locais separados para cada um. Nós temos os locais de produção de sobremesas e sucos, os locais de produção de saladas, algumas UANs têm os locais separados de carnes, e nós temos a área de cocção, que é no meio. Então, isso vem, esses pontos de preparo, esse alimento sai da área de preparo, vai para a cocção e daqui sai para a distribuição. O que não se pode é o quê? Aí vem o resíduo, o lixo, né? Esse lixo tem que cair por cá também. Ele não pode voltar. Portanto, por exemplo, o que acontece no fluxo cruzado? Imagine vocês o centro de distribuição antes do local de pré-preparo. Então, o pré-preparo está aqui e o de cocção daqui. Pegar aqui os alimentos pré-preparados, picados, higienizados, e vem para cá. Depois pega esse alimento preparado e passa por todo o local que está fazendo a higienização. Isso se chama cruzamento. Isso não pode acontecer, tá? Então, tem que ter um fluxo de tudo, de resíduo e de alimentos racional, sem cruzamento, tá? É muito importante a questão da poluição sonora, porque é muito barulho. Dentro de uma UAN, é muito barulho mesmo. Então, tudo que tem, por exemplo, equipamentos menos barulhentos, a gente precisa muito, enquanto nutricionista que está fazendo as compras de equipamentos, prestar atenção nisso, tá? Outros fatores que influenciam também a previsão de equipamentos. O padrão de cardápio, né? Porque define também, por exemplo, a complexidade desse cardápio. Se você produz o sistema Cook-Chill, você precisa de equipamentos mais sofisticados. Se você tem um chefe de cozinha, você precisa de equipamentos mais sofisticados, né? Se você tem padrão superior de cardápio. Tá? O sistema de distribuição também, por exemplo, no caso do descentralizado, que você produz e leva para outro lugar, né? Você precisa de cubas específicas, você precisa ter um carro de transporte refrigerado, tá? E a política de compras de dentro do UAN. Então, por exemplo, no caso das frias, quando é um processo licitatório de prefeituras, né? Como que vai ser essa recepção? Vai ser todo dia? Vai ser uma vez por semana? Vai ser de 15 em 15 dias? Se fosse de 15 em 15 dias, você precisa de ter uma área de recepção, de armazenamento maior. Concordam comigo? Então, tudo isso vai influenciar no layout. Vamos falar um pouco agora sobre o dimensionamento de equipamentos. Existem cálculos específicos para dimensionar todos os tipos de equipamento, todos, dentro de uma UAN. Isso você encontra na literatura, tá? E, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês os mais comuns e os mais importantes. Mas existem, assim, cálculos para pratos, talheres, número de pratos, número de talheres que tem que comprar. Tudo isso tem na literatura. Por isso que eu recomendo que vocês busquem a literatura para poder aprofundar esse conhecimento sobre dimensionamento de equipamentos. Então, vamos lá. Por exemplo, no caso do balcão de distribuição, isso aqui é um balcão de distribuição de refeições. Você montando o MUAN. Monta o MUAN, geralmente o nutricionista. Eu já tive uma empresa, a Diet Consultoria, e eu prestei serviços 6 anos de consultoria para a construção de UANs. E tanto de construção de UAN, hoje em dia, gente,
para se construir uma unidade de alimentação e nutricional, é fundamental que se tenha um nutricionista. Fundamental. Para ele levar os conhecimentos da legislação, né, para atendimento à legislação, que realmente o engenheiro não domina. Então, faz parte da equipe hoje nutricionista. Então, para calcular... Você falou que faz... Posso fazer uma pergunta? Você falou que para a UAN, né, tem os profissionais para montar uma UAN, né, que são obrigatórios. Engenheiro e outros aí que você falou. A nutricionista, ela é obrigatória pela legislação ter uma nutricionista para... Infelizmente, não. Não é obrigatório. Não, né? Mas, não é obrigatório. Só que as empresas entenderam que não dá para fazer sem nutricionista. Que depois tem que refazer tudo de novo. Gente, eu peguei uma vez, vou dar um exemplo prático para vocês. Um engenheiro construiu um refeitório dentro de um hotel, uma cozinha, né, um moan dentro de um hotel muito grande, 1.500 pessoas. Refeição para 1.500 pessoas. Ele construiu uma cozinha igual a cozinha de casa. Pensa. Ele construiu... Sabe o que ele fez? Ele fez aquele refeitório enorme, lindo. A cozinha de uma casa, gente. Tinha duas pias, com uma pia linda de inox, igual da cozinha da minha casa. Um fogão industrial, mas assim, foi horripilante. Eu estou dando exemplo para vocês de um caso horripilante. Teve que quebrar tudo e construir de novo. Então, foi um prejuízo muito grande, beleza? Desculpa. Tem área mínima, por exemplo, os cálculos hoje. De acordo com o número de clientes que você pretende ter, é proporcional ao metro quadrado da cozinha. Tudo isso são cálculos que são feitos, baseados em literatura. Tem a questão do dimensionamento dos equipamentos. Vai servir 1.500 refeições. Quantos balcões de distribuição? Quantos talheres? Quantos caldeirões? Qual que é o tamanho que a cozinha precisa ter? Qual que são os equipamentos que precisam ter? Qual que é o sistema de recebimento? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para você fazer uma planta de um restaurante. E eu fiquei durante 6 anos prestando consultoria nessa área. Depois eu fiz mestrado, enfim. E saí um pouco dessa área. Vou buscar outras coisas. Da aula, né? Também. Então, assim, normalmente, as unidades de alimentação, ela tem... Eu dei um caso aqui, mas realmente isso também são dados bem fidedignos, tá? A UAN tem um parâmetro, o tempo de 1 minuto para servir 10 refeições. E o tempo disponível para distribuição é de 11 a 13. Quantos balcões são necessários para servir 3.600 refeições? Gente, olha para você ver como é que faz isso. Né? E aí, 11, meio-dia, são 2 horas de alimentação. Para servir 3.600 refeições. Quantos balcões precisa? Né? Então, se 1 minuto são 10 refeições, 120 minutos, que são 2 horas, serve quanto? 1.200 refeições a cada 2 horas. Né? Então, se serve 1.200 refeições a cada 2 horas, 1.200 refeições, gente, normalmente é um balcão.
tá? Isso é da literatura. Para servir 3.600 refeições, precisa-se de 3 balcões para servir 3.600 pessoas no período de 11 às 13 horas. Eu fui para um evento há pouco tempo e tinha 1.500 pessoas. Essas pessoas iam almoçar e jantar no local. 1.500 pessoas. Eram pessoas idosas. E o que é mais complicado, né? Algumas com problema de mobilidade, que precisavam de auxílio. Então, esse tempo aqui, de 1 minuto para 10 refeições, não valia. Era o dobro. Era 2 minutos para cada 10 refeições. Era praticamente o dobro. Tinha um balcão. Era para ter no mínimo 2 ou 3. Mas deu um problema, gente. Isso são problemas de evento. Isso deu um problema assim, mas seríssimo. Seríssimo. Por quê? As pessoas ficavam horas na fila, pessoas idosas, pessoas com problema de mobilidade, dimensionamento de mesas foi errado, foi tudo errado. Então, é algo que realmente não é para amadores. As pessoas menosprezam muito, né? Só que isso gera um impacto muito grande nos eventos, por exemplo, e isso dá, enfim, isso repercute super. Por isso que, toda vez que for trabalhar com refeição, é importante ter visão, ter um nutricionista que tem visão, né? Hoje em dia, os buffets têm também nutricionista, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de dimensionamento de caldeirões. Esses caldeirões aqui, dentro de um moans, isso aqui, gente, são caldeirões para cozinhar arroz, feijão, sopa. Olha aqui, tem 1, 2, 3, 4 caldeirões. Local que servem mais de 1.000 refeições, vocês vão encontrar esse tipo aqui de panela, essas panelinhas. Vocês já viram? Já viu, Mônica? Já viu, Marina? Na verdade, sim, eu só estou no áudio, né? Então eu não consigo identificar o que você está falando aí, certo? Mas eu tenho mais ou menos uma noção que é um caldeirão de uma uva. Bate, eu sou pequenininha, né? Bate aqui no meu pescoço as panelas, né? Então, como a gente racionaliza esse caldeirão? Portanto, o caldeirão, geralmente, ele tem capacidade de 500 litros. E suponhamos que você se encontre na seguinte situação. Você precisa cozinhar 120 quilos de feijão em 2 etapas. Então, 70 quilos e 70 quilos. Primeira coisa, esse caldeirão de 500 litros, ele vai caber ou não? 60 quilos de feijão? Vai ou não, Mônica? Você pode repetir os dados aí que eu me perdi? Eu falei, caldeirão de 500 litros. É 500 litros. 500 litros. Eu preciso 60 quilos de feijão. Você acha que cabe ou não? Uai, assim, pelas contas cabe, né? Qual conta que você fez? Sei lá. Porque os 70 quilos, uai. Quantos quilos máximo que você pode colocar de feijão ali dentro, Mônica? O número. É difícil, né? Tem que saber fazer o cálculo. Tem que saber fazer o cálculo. Né? Tá, e como é que é? Onde que eu chego nesses cálculos aí, então? Vamos lá. Pois é, vamos embora, né? Então, a primeira coisa é o seguinte. O caldeirão, ele tem capacidade de 500 litros. Primeira coisa, você precisa de 15% da capacidade total. Por quê? Que é a câmara de ar. A panela de pressão, a gente pode encher a boca? Não. Não. Ela precisa de
no espaço, né, que é o ar, que a gente chama de câmara de ar. A câmara de ar geralmente é 15%. Portanto, um caldeirão de 500 litros, na verdade, a capacidade real dele é 425 litros. Porque é menos 15% de 500. Então, são 425 litros. Entendi. Tranquilo? Esse é a Ah, primeira dá. questão. Então cabe. A resposta é sim. Está acompanhando o raciocínio, Mônica? Tô acompanhando. Aí, o que acontece? A gente precisa mencionar agora quanto que esse alimento rende. Se for o macarrão, vai ter um rendimento. Se for o feijão, vai ter outro. Se for o arroz, vai ter outro. Então, a gente precisa calcular o volume disso. Não é verdade? E aí, quando você cozinha feijão, arroz, macarrão, você precisa de colocar água? Não Claro, precisa? né? A água vai também contar nesses 405 litros. Então, por exemplo, no caso do feijão, é 1:4. O que significa isso? A cada 1 quilo de feijão, você tem que colocar quantos de água? 4 litros de água. Isso é para cozinhar feijão. Isso é a receita do feijão. É 1:4. Então, tem 5 partes aí, que é uma de feijão e 4 de água. Você vai pegar os 405 litros e dividir por 5. Eu estou falando do feijão. Quando você divide 425 litros por 5, esse você pode, né, colocar ali 85 quilos de feijão. Entendeu? Essa é a capacidade máxima. Aí, então, o caldeirão, a gente chegou no número fácil, não é, Mônica? Agora? Agora tá mais fácil. Só que a sua voz tá tão picada que eu tô custando compreender, sabe, Claudilene? Mas eu entendi que chega você pode, a capacidade máxima, então, de um de 500 litros é 85 quilos, não é isso? Quilos de feijão. E isso, é cru. Que você vai colocar as 4 partes de água. Por causa da quantidade de água, Aí, isso. só que agora você tem que ver, né, que vai cozinhar em 2 etapas. Então, você vai colocar o quê? 60 e 60. Cabe, não cabe? Cabe. Não cabe. Então, e para você saber agora, esses 60 quilos de feijão, 60 e 60, né? Você vai fazer em 2 etapas. Então, você já sabe que pode colocar, né? Porque o máximo era 85, então você já sabe que você pode colocar 60 quilos lá tranquilamente. Mas quanto que ele vai render? Ele vai render só 60 quilos esse feijão ou ele vai render mais, Mônica? Vai render mais, né? Muito mais. E aí Muito a mais. gente vai na literatura e vê qual que é o fator de cocção do feijão. Quando a gente pega na literatura, o fator de cocção é 2,47. Ou seja, se você cada 1 quilo de feijão vai render quase 2,5 quilos de feijão cozido, né? Certo. Cada Que é o alimento fator tem um fator de cocção? Cada alimento? Cada alimento tem o seu fator de cocção. Tá. E isso Você está já fez descrito? técnica dietética? Não. Você fez técnica? Não, ainda não fiz, não. Eu vou fazer agora, né, com a Poliane. Não. Técnica dietética, você não está sendo oferecida esse semestre, né? É. Aí, depois. Isso aí, esse fator de cocção é o rendimento, tá? Tá. E, tá? E cada alimento tem um. Então, você vai multiplicar 60 quilos de feijão por 2,47. Então, cada 60 quilos vai te dar 148 quilos de feijão. Nossa. Tá? É.
E aí, isso são cálculos que o nutricionista precisa dominar. Então, eu peço muito que vocês peguem essa aula e refaçam todos esses cálculos, tá? E o Tá, ô Claudilene, essa aula sua gravada, ela vai ter os slides, assim, porque, por enquanto, a gente está só no áudio, né? Assim, gente, eu peço desculpa, não sei o que está acontecendo, o porquê que não está carregando. Eu queria, inclusive, que vocês me dessem o feedback das outras aulas, porque realmente, para mim, parece que está apresentando. Estranho, né? É porque fica meio no ar, sabe? Igual você fala, assim, eu fico tentando imaginar, né? Mas às vezes eu estou imaginando errado também, né? Isso é que é o problema, porque o slide, ele esclarece mais, né? Assim, com a sua aula, né? Com o seu áudio e o slide, a gente tem uma visão mais, né? Certa do que está falando. Uhum. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aí você vai perguntar, eu vou fazer outra pergunta, Mônica. Quantas pessoas a gente vai alimentar com esse tanto de feijão? Quantas pessoas eu consigo alimentar, Mônica? Você sabe? Não, né? Mônica. Opa, eu não tenho nem ideia. Nós chegamos no 148 quilos do total, não foi? Chegamos? Isso. 148 quilos por caldeirão, né? Que são 120 quilos de feijão, então nós temos 148 em um quilo e 148 no outro. Ah, entendi. Pergunta, quantas pessoas vão conseguir servir um quilo de feijão, Mônica? Isso é por dia? É no dia? Na refeição, né? No dia. Agora, você está lá com 2 caldeirões de feijão, de 148 quilos cada um. E o dono Quase do 300 restaurante, quilos. você, o dono, quase 300 quilos de feijão. Chega para você, que é nutricionista, e fala, Mônica, quantas pessoas que servem esse tanto de feijão aqui? O que você vai responder para ele? Não dá, né? Não tenho a mínima ideia. Pois é. Aí você vai na literatura e a gente sabe que tem um conceito muito importante que chama per capita, tá, Mônica? Per certo. capita por pessoa. É por cabeça, né? Por pessoa do alimento cru, tá? Então, cada alimento tem o seu per capita. O per capita do feijão são 60 gramas. Então, 60 gramas de feijão cru per capita é cru, tá? Por favor. Sempre cru, não é cozido. A cada 60 gramas é uma pessoa. É uma pessoa. Então, se você está fazendo 120 quilos de feijão, quantas pessoas você consegue? Você consegue alimentar aqui? Bom, jogando aqui na calculadora vai dar 200. 2.000. 60 gramas. Você tem que transformar em quilo. 2.000. É porque eu falei grama. Você tem que transformar em quilo. Né? Tá. Você não pode dividir 120 quilos por 60. Você tem que dividir 120 dividido por 0,06. Divide aí. 120 é 1.200, né? É em quilos, né? Dividido por 60. Não, você não pode dividir 60 gramas. Você tem que transformar 60 gramas em quilo. Quanto que é 60 gramas em quilo? É 0,06. 0,06, Quantas pessoas? Deram quantas pessoas? 2.000. 2.000. 2 pessoas. 2.000 pessoas. Entendi. Tá. 2.000.
Não. Então, é sempre Ora, ele você cru, sabe. né? Oi? É dele cru. É sempre do Cru alimento e cru, geralmente né? grama. E geralmente é expresso em grama. Você tem que Ah, transformar em quilo. Então, você tem que dividir o pecado entendi. por 1.000, para depois dividir quilo por quilo. Você não pode dividir quilo por Não, tem que grama. ser a mesma medida, é. Não, isso aí é coisa. Entendeu? Então, agora, Mônica, você Entendi. sabe me Não, falar tranquilo. tudo. Que coisa linda, Mônica. Você já sabe É, tudo agora. é verdade. Existem outras formas de se comportar, Mônica. Então, Certo. segundo Teixeira, para calcular a capacidade de um caldeirão, você pode usar a fórmula também. Volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura do caldeirão. O raio é... Você sabe o que é raio, né? O caldeirão não é redondo? É, O raio é o ponto do meio do caldeirão até a sua extremidade. Isso é o raio. Né? E a altura desse caldeirão. Vamos supor que o caldeirão tenha 1 metro de diâmetro e 50 centímetros de altura. Qual é a sua capacidade? Então, o π geralmente é um número fito. Qual que é o número 3,14. π? 3,14. Né? Esse é o Isso. π. Se o raio do caldeirão é 1 metro, então é 3,14 vezes 1 ao quadrado. Vezes a altura. A altura, a gente tem que transformar em metro. Tá? Então, se é 50 centímetros, a gente vai dar 0,5 metros. É só fazer essa continha. 3,14 vezes 1 ao quadrado vezes 0,5, que dá o quê? 157 litros. Então, esse caldeirão tem isso. Tá? Então, existe também essa possibilidade. Você ter o caldeirão, a pessoa te pergunta assim, Mônica, eu tenho esse caldeirão, quantos litros que ele comporta? Você vai colocar os litros lá e medir? Não, você vai jogar na fórmula. A altura dele vezes o raio vezes π. Então, no preparo, vou dar um exemplo. Outro exemplo, né? Que no preparo de 10 quilos de arroz, que tem densidade igual a 0,8 quilos por litro. Isso a gente consegue na literatura de todos os alimentos, tá? As densidades também. E o índice de absorção igual a 2, que é a absorção de água dele. Ele rende 2. Deve se usar a capacidade de 12,5 litros. Por quê? A gente coloca na fórmula. Quando a gente tem do alimento, a gente coloca densidade é igual a massa vezes volume, para achar o volume dessa panela também. Isso é outra forma. Então, a é 0,8 igual a 10 quilos, que é a massa, né? Dividido pelo volume. Vai dar o quê? Eu preciso de uma... de um volume de 8 litros. Tá? Então, é isso que vocês precisam saber. Agora, eu vou falar rapidamente aqui para vocês, para finalizar a aula, das tecnologias Cookshield e SwissVid. Cookshield é um encontro de modernização dos equipamentos, tá? Vem para modernizar a produtividade. Eu vou ver se eu coloco para vocês um artigo sobre Cookshield e SwissVid, tá? São técnicas culinárias que preservam o sabor do alimento, a cor do alimento, né? A consistência fica melhor. Então, são tecnologias que vêm para melhorar o aspecto final desse alimento. E muitas das vezes, e nem sempre, trazer economia. Tá? Então, o Cookshield, né, é uma tecnologia, portanto, de congelamento dos alimentos, né? E o SwissVid é o cozimento do alimento dentro das embalagens, né? Porque aí o alimento não tem contato com a água. Existe hoje aparelhos de SwissVid para fazer em casa, mas esses restaurantes muito sofisticados, esses chefes de cozinha, praticamente, né, todos eles têm lá na sua cozinha e utilizam muito a técnica SwissVid, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês. Esse aqui é um regenerador, tá?
o hospital... Tinha um hospital aqui em Belo Horizonte que fazia isso aqui. Ele comprava as refeições desse jeito aqui, congeladas, tá? E usava o regenerador de comida, colocava as comidas dentro e saía o prato bonitinho. Então, não tinha área de preparo de refeição, tá? O seguinte, gente. Por hoje, tá? Eu peço desculpa pelos imprevistos que aconteceram, mas a aula foi gravada. Tá bom, Mônica? Tá bom, Marina? Tá bom, Bruno? Ok, muito obrigada, Claudilene. Para vocês, tá, gente? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me acione no Tira Dúvidas, tá bom? Eu peço que vocês procurem na literatura, porque tem tudo isso na literatura, que está lá no planejamento, que foi postado para vocês, tá? Tem lá o planejamento de vocês, as literaturas, e é isso, tá? E tem na biblioteca dia virtual, Claudilene? Tem na biblioteca virtual, tá? Bom, aí você Ok. vai lá no planejamento, olha as bibliografias que estão no planejamento, e tá lá e vai lá na biblioteca virtual, tá? Gente, um abraço para vocês, ótima aula. E eu vou ficar aqui, eu tenho que sair, compromisso com os alunos, tá? Um abraço, até mais. Outro, tchau. Tchau, obrigada pela participação, tá, Mônica?